Graça e paz para você. Estamos iniciando o programa Leitura Orante da Palavra de Deus, dando continuidade ao projeto Núcleo Luz para o Mundo. Leitura orante da Palavra de Deus, por ocasião da comemoração do centenário de fundação da Arquidiocese e do cinquentenário do mês da Bíblia. Sou irmã Romy Alt e é uma alegria ter sua companhia. Você que nos acompanha através da TV Horizonte e da Rádio América e demais meios de comunicação de nossa querida Arquidiocese. Esse nosso encontro semanal tem como objetivo favorecer a espiritualidade bíblica e a familiarizar-nos com o método da leitura orante. Os nossos momentos de oração continuarão nas terças-feiras, às 20 horas, sempre com o tema do Evangelho do domingo seguinte. Rezam conosco Maria do Carmo Valente Duarte Ferreira, Marco Antônio Tourinho Furtado e Maria Natália Duque Caldeira. Elas e ele fizeram uma experiência profunda da Palavra de Deus em suas vidas e agora se colocam a serviço dela nas comunidades e grupos que eles frequentam. Vamos agora dar um tempo para você pegar a sua Bíblia e abri-la comigo em Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 11. E convido o Marco Antônio a coordenar a leitura orante de hoje para nós. Graça e paz. Saúdo a você que nos acompanha na TV Horizonte, na Rádio América e nos demais meios de comunicação da nossa querida Arquidiocese de Belo Horizonte. Que este seja um momento de encontro e de intimidade com o Senhor através de sua palavra. Não podemos esquecer que a leitura orante tem como objetivo maior o conhecimento da palavra de Deus, mas principalmente para nos propiciar um encontro de intimidade maior com o Senhor. Um encontro que se dá através da boa notícia do seu Evangelho. 5 perguntas nos guiam em cada passo da leitura orante. O primeiro momento é a leitura. Na leitura, a pergunta central é o que o texto diz. No segundo momento, nós temos a meditação. A meditação tem como pergunta principal o que o texto diz para você. A palavra de Deus fala para você na situação atual de sua vida, das nossas vidas, da nossa comunidade, do momento em que vivemos. O terceiro momento é a contemplação. Nela nós somos levados pela pergunta: o que o texto me faz experienciar, me faz sentir? É o momento de deixar Deus falar dentro de nós, dentro de você. O quarto momento é a oração. A pergunta que nos guia nesse quarto momento é: o que este texto me leva a falar com Deus? O quinto e último momento é a ação. Nela, somos levados a nos perguntar: o que a palavra me sugere a agir? O que me compromete? Ela me sugere algo a ser vivido, inclusive, concretamente, por exemplo, durante a próxima semana. Após essa breve introdução sobre os passos que nos conduzem a esse encontro com Deus através da sua palavra,
Vamos invocar, então, a Santíssima Trindade e o Espírito Santo, para que nos conduzam, através da palavra do Evangelho de Lucas, a uma maior intimidade com o Senhor. Iniciemos, então, a nossa leitura com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no 5º domingo do tempo comum. O evangelho desse domingo é o evangelho segundo a comunidade de Lucas, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 11. O evangelho de Lucas apresenta no início uma narrativa da infância e logo a seguir o batismo e a tentação de Jesus no deserto. Somente depois do batismo é que Jesus inicia sua atividade na Galileia. Ali, logo após a pregação na sinagoga de Nazaré e algumas curas de possessos e da sogra de Simão Pedro, está situado a nossa narrativa, a nossa leitura orante de hoje. A cena se passa no lago de Genezaré, o mar da Galileia, num barco. Nesse trecho, aparece 6 vezes o nome de Simão, ora chamado de Simão, ora de Simão Pedro, o que mostra a importância no relato e no tema que Pedro tem nesse trecho, nessa narrativa do Evangelho. No texto, Pedro tem gestos e falas reveladoras sobre Jesus. E Jesus também tem revelação em relação a Pedro. O tema de hoje tem como tema central a vocação de Pedro. Leitura. O que o texto diz? Nesse primeiro passo, o da leitura, o importante é que se faça uma leitura sem pressa, pausada, que nos permita entrar na cena da narrativa e mantendo uma atenção ao texto, às palavras e ao conteúdo. Nesse momento, eu convido você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e demais meios de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, a que pegue sua Bíblia e localize o trecho da leitura no Evangelho segundo a comunidade de Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 11. Eu convido, então, a irmã Romi a fazer a leitura para nós e, se possível, que você acompanhe essa leitura na sua Bíblia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Certo dia, quando Jesus estava à margem do lago de Genezaré, a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à margem do lago. Os pescadores, tendo descido dos barcos, lavavam as redes. Jesus subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastassem um pouco da terra. Então, sentou-se e do barco ensinava as multidões.
quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para o fundo e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos joelhos de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. De fato, à vista da pesca que haviam feito, o espanto tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, e sócios de Simão. Jesus, então, disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma boa maneira de reter e de interiorizar o texto é fazer novamente a leitura, para nela observar os detalhes de ações e de falas, o que permite uma maior interiorização. Pode-se também fazer anotações num caderno, numa folha, com os principais tópicos que você observou, fazendo uma síntese da narrativa. Isto possibilita que, posteriormente, você possa rever as suas anotações e comentar com outras pessoas da família, da comunidade. Convido agora a Maria do Carmo a partilhar a sua síntese conosco. O texto que ouvimos apresenta um encontro de Jesus com a multidão e Pedro no lago de Genezaré, o mar da Galileia. O tema do texto é a vocação. Jesus tem gestos e falas reveladoras do chamado à vocação de Pedro. A multidão, imaginem vocês, se comprimia ao redor de Jesus. Alguns pescadores lavavam suas redes. Jesus, então, escolheu o barco de Pedro, entrou nele e pediu que Pedro afastasse o barco um pouco da margem para que ele pudesse falar. Sentado no barco, ele ensinava as multidões. Após falar, Jesus disse a Pedro: lançai as vossas redes para o fundo. Pedro, com dúvidas, respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas por tua palavra, porque você pede, eu lançarei as redes. Após Pedro seguir o pedido de Jesus, a pescaria foi tão farta, trouxe tantos resultados, que as redes se rompiam e tiveram que pedir então ajuda aos companheiros de um outro barco. Pedro, nesse momento, reconheceu sua fragilidade na fé, na confiança à palavra de Jesus, porque eram dúvidas que haviam acometido o seu coração. E ele, vendo que Jesus havia feito essa fartura,
ele prostrou-se aos joelhos de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. O espanto tomara conta de Pedro, bem como de todos que acompanhavam, como Tiago, João. E nesse texto, Jesus então faz uma revelação ao chamar da vocação de Pedro, dizendo: Pedro, doravante será pescador de homens. Este diálogo de Jesus com Pedro nos leva a meditarmos também na nossa vocação. Porque Jesus também nos chama a uma missão? Como todos nós, temos vivido a nossa vocação? Que vocação temos seguido? Obrigado, Maria do Carmo. E passemos então para o segundo passo, que é a meditação. Meditação. O que o texto diz para mim? Neste passo, nós somos chamados a nos confrontar com o texto, mas com um confronto de um modo reflexivo. Vamos, então, entrar nele de uma maneira que possamos interiorizar tudo o que lemos. Só assim podemos transpô-lo à nossa vida, à nossa experiência. Para isso, gostaria que você meditasse sobre algumas questões que o texto pode nos colocar. Onde ocorrem os fatos da narrativa? Quem são os personagens que aparecem nele? O que a multidão fazia ao redor de Jesus? Isso lhe diz algo? Quem Jesus viu na beira do lago? O que faziam? Quantos barcos haviam na beira do lago? Qual barco Jesus escolheu para entrar? Jesus escolheu o barco de Pedro para entrar nele. E desse barco ensinava a multidão. Isso diz algo para você? Jesus diz que Simão deveria lançar redes no lugar mais fundo. Pedro responde, dizendo que já tinha trabalhado a noite inteira e nada pescou. Que motivo levou Jesus a insistir com Simão a lançar novamente as redes em lugares profundos? O que isso diz para você? Após Simão seguir o que lhe pediu Jesus, a pescaria foi farta. Isso lhe diz algo? Pedro reagiu a essa pescaria farta. Reagiu prostrando-se diante de Jesus. O que esse gesto lhe diz? Pedro pede que Jesus se afaste dele, alegando que ele, Pedro, é um pecador. O que esta fala de Pedro diz a você? Jesus responde a Pedro dizendo que ele não devia ter medo, porque dali em diante ele seria pescador de homens. O que isso diz a você? Você também pode partilhar com alguém a reflexão de sua meditação. Se desejar, poderá anotar o que meditou e relê-la durante a semana. Gostaria de convidar a Maria do Carmo, a Natália Duque Caldeira e a irmã Romi a que compartilhem conosco as suas meditações sobre esse trecho de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Este texto realmente tocou muito ao meu coração, mexeu muito comigo, porque ele fala exatamente daquilo que dá sentido à nossa vida, que é a vocação.
A vocação nos faz movimentar, nos faz caminhar, a seguir um objetivo onde nós vamos cumprir nossa missão. É a missão que dá à vida sentido. Neste encontro com Jesus, com a multidão e com Pedro, ele fala do despertar da vocação, do chamado para a vocação que todos nós recebemos como dom do Espírito Santo no nosso batismo. O batismo nos traz o sinal, a vocação. O diálogo de Jesus com Pedro nos convida a despertarmos, abrir mais o nosso coração a esse sentido, a nossa vocação. Vejam, Jesus entra no barco com Pedro. Ele afasta da margem para falar com a multidão. Ele afasta da margem para falar com a multidão. Esse gesto de Jesus pedindo a Pedro para deslocar o barco da margem e colocá-lo em movimento, nos diz que também nós devemos nos colocar em movimento, em atitude de ação para a missão, para a nossa vocação. Sentado no barco, ele ensina então a multidão. Mas após falar com a multidão, ele pede a Pedro um gesto, como um sinal. Lançai suas redes em águas profundas. Ele não fala em águas rasas, porque a nossa vocação é algo mais profundo. Esta fala de Jesus a Pedro é o chamado à vocação. Este pedido assustou Pedro, que ficou cheio de dúvidas, muito medo, porque ele havia passado a noite pescando sem obter nenhum resultado. Mas Jesus, confiante em Pedro, insistiu para que ele confiasse, não desistisse da pesca. Pedro deveria ter confiança no chamado de Jesus. Ainda temeroso, ele atende o pedido de Jesus e lança em águas mais profundas as redes. Ou seja, nesse gesto, Jesus disse, que ele fosse pescador de homens e de almas. Jesus prepara então Pedro para lhe dar a missão de edificar o seu reino junto ao seu povo, ser pescador de almas. Missão que também nós recebemos pelos dons do Espírito Santo em nosso batismo. A nossa vocação é um dom. Precisamos despertar para a nossa vocação, cultivá-la e colocá-la a serviço do reino de Deus. Este momento é um momento de realmente adentrarmos nossa alma e pensarmos em nossa vocação, o que temos feito com a nossa vocação, como temos vivido, como temos colocado no movimento da vida. Ao ouvir a ordem de Jesus para levar o barco para as águas mais profundas, Pedro diz: Mestre, mas nós já trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas por tua palavra eu lançarei as redes. Ainda que meio desacreditando, Pedro obedeceu e lançou as redes. E sabemos do resultado. E Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Eu estranhei essa colocação de Pedro, porque para mim, justamente por causa da minha condição de fraqueza e vulnerabilidade, é que eu peço a Jesus para ficar bem perto de mim, com sua força e com sua misericórdia. E o texto termina com Jesus dizendo a Pedro: Doravante serás pescador de homens. Também nós, às vezes, precisamos de ouvir essa palavra assim, mais imperiosa de Jesus, para seguirmos em frente na nossa missão de divulgar a palavra, missão da qual nós não podemos fugir por causa da nossa condição de cristãos batizados. Conforme ouvimos, este evangelho é do próximo domingo e ele fala de fato dos primeiros 4 discípulos, Simão e André, irmãos,
Tiago e João igualmente irmãos. E dentre eles, Simão se destaca mais. Primeiro, Jesus sobe no barco de Simão Pedro. E segundo, pede a Simão que lance a rede do lado direito em águas mais profundas. E Simão retruca: Mestre, mas trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas porque você falou, eu vou te obedecer. E ele lançou as redes. E a pesca foi tão grande que ele se espantou e pediu ajuda para os seus colegas. E ao ver a cena, Simão Pedro jogou-se aos pés de Jesus e revelou a Jesus que ele se sentia como um pecador. Mas Jesus se aproxima de Simão Pedro e lhe diz: não tenhas medo, Pedro. De agora em diante, você será um pescador de homens. Pedro e seus companheiros deixaram tudo e o seguiram. 4 pensamentos suscitaram em mim essa reflexão do Evangelho. O primeiro é que diante dos insucessos, facilmente nós desanimamos. E não agimos como Pedro às vezes. Quando Jesus lhe pede, lança as redes, acredite em mim. E a gente continua duvidando, não é? E o que ele disse? Ah, não, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Então, eu desanimo fácil, como às vezes, esse primeiro impulso de Pedro. E, no entanto, quando ele fez o que Jesus pediu, vejam o resultado. Então, lancemos também nós as nossas redes, com fé nas palavras de Jesus, como ele fez Pedro a lançar a rede. E a pesca, acreditem, será abundante tanto quanto. E os frutos serão muitos. O terceiro pensamento é quando acolhemos a vontade de Deus, o pedido de Jesus, e acreditamos nele, ele nos confia uma missão. E esta missão é de sermos e de ser missionária e missionário de Jesus. Como aconteceu com Pedro. De agora em diante, você vai ser pescador de homens. E o quarto pensamento que me toca muito forte é de deixar tudo, como fizeram os discípulos, e seguir Jesus fazendo a vontade dele e a vontade do Pai. Como fizeram esses discípulos? Então, esse é o convite que eu sinto que Jesus faz para mim, para você. Acreditar, apostar e segui-lo. Fazer a vontade dele. Seguir o que ele quer, o que ele nos pede. Agradeço essas partilhas muito ricas. Eu, pelo menos, senti dessa forma, né? Da meditação da Maria do Carmo, da Natália e da irmã Rumi. Agora, então, vamos ao passo seguinte. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? No terceiro passo, vamos à contemplação. É momento de deixar Deus nos falar ao coração, falar no silêncio, na quietude. Deus nos fala de diferentes maneiras ao nosso coração. Fala em nossos sentimentos, em nossa memória, em nossa vontade. Deus nos fala, ora dentro de nós nesse momento.
A pergunta da contemplação é: o que o texto nos faz experienciar, nos faz sentir? Quais são os sentimentos que brotaram em você na leitura, na meditação e agora Deus falando através do seu coração? É o momento de se colocar à escuta do Senhor. Se possível, feche os seus olhos, se isso puder favorecer, né, essa quietude, silencie a mente e abra seu coração para escutar Deus falar a você no seu coração. Vamos então ao próximo passo. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Neste quarto passo, nós temos um momento de falar com Deus. É o momento de responder ao que Ele nos falou por intermédio do texto, na meditação, na contemplação. Agora é o momento de você falar o que você está sentindo. O orador é aquele que fala, a oração é falar com Deus. Falar com sinceridade, não importa se são dificuldades, se são dúvidas, se são alegrias, se são tristezas, se são incertezas, mas é falar de uma forma sincera. Pode ser um pedido, um agradecimento, um louvor, pode ser o que vai dentro de você. Enfim, fale a Deus como um amigo. Abra seu coração ao Senhor. Vou pedir a Maria Natália Duque, Maria do Carmo e irmão Mi, que, se desejarem, compartilhe conosco as suas orações. Senhor, diferente de Pedro, eu vos peço que não vos afasteis de mim, com vosso perdão e vossa misericórdia. Dai-me a graça de, com meu exemplo e através da minha vivência, ser canal por onde exale o vosso amor e a vossa misericórdia para com todos os vossos filhos. Amém. Senhor Jesus, a minha gratidão por todos os dons que me destes, pela minha vocação de ser mãe, de esposa, de ser avó, de ser psicóloga, escutando o coração das pessoas que partilham comigo a vida. Pela missão que me chamastes para levar sua palavra pelos meios de comunicação e nas relações com as pessoas que eu as acompanho. Que eu possa edificar as pessoas, ajudá-las a descobrir o seu chamado à vocação e os dons que receberam no seu batismo. Os tesouros que estão fecundados no seu coração, que são graças vinda do seu grande amor. Abençoai-me na minha vocação e a todos que eu acompanho, iluminando nossos caminhos, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança, a entrega de nossas vidas em suas mãos. Abençoai a todos e a todas que estão neste momento orando conosco. Amém. Senhor Jesus, concede a mim, a você e a todos nós a graça de não desanimar nunca nas dificuldades, de não deixar-nos vencer por elas no nosso dia a dia. E ajuda a mim, a você e a todos nós a seguir os ensinamentos, os apelos de Jesus, em lançar as nossas redes, de assumir a nossa missão régia, sacerdotal e profética que Jesus confiou a você, a mim e a todos nós no nosso batismo. E por fim, ajuda-nos a seguir fielmente os passos de Jesus. Amém. Obrigado pela oração de vocês. Vamos passar agora ao quinto passo.
A ação. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? A palavra de Deus é viva e eficaz, assim nos diz a Bíblia. Ela não é uma filosofia, algo abstrato. Ela é concreta, é capaz de nos influenciar, de transformar as nossas ações, de transformar a nossa vida. Quantas pessoas tiveram a vida transformada pela palavra de Deus? Ela é capaz de resultar em ações concretas. Por isso, fé e vida andam juntas. Nesse momento, tente identificar o que esta palavra que lemos, meditamos, contemplamos e oramos, lhe pede como compromisso. Se possível, pense num compromisso concreto para viver a partir do que ela lhe falou. Escolha um gesto concreto, por exemplo, para viver nesta semana. Ao finalizarmos a nossa leitura orante de hoje, agradecendo ao Deus de amor que nos chama à nossa vocação, vamos nos despedir com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante e agradecemos a Dom Valmor, a Arquidiocese e a toda a equipe de comunicação da Rede Catedral e demais meios de comunicação social. Na próxima semana, às terças-feiras, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos a leitura orante sobre o Evangelho do domingo seguinte. E até lá!